Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Last Mile Podcast. Eu sou o Bruno Guimarães, estou aqui com meu grande amigo Matheus Cofferri e a gente está falando diretamente de Salvador, dentro dos nossos estúdios aqui no evento da Associação NEL. E a gente está aqui em parceria com o MyFeed, que é uma empresa que você já conhece há bastante tempo, a Bmoving, a Kaspersky, Graviola Digital, Kiro Pass, várias empresas que tornaram possível esse nosso episódio aqui, edição especial. Mas agora, pessoal, sem mais delongas, vou passar para o Coffer apresentar um convidado que a gente estava esperando aqui há muito tempo, né, Coffer? Isso, E provavelmente vamos ter que fazer um novo papo com ele. vai. Mas eu vou deixar tu introduzir o nosso convidado aí de hoje. Obrigado pessoal, obrigado à nossa audiência. Parabenizar aí novamente o evento da Associação NEL, tá um evento fantástico, os grandes convidados. Está sendo muito bacana ser o podcast oficial do evento. E realmente, né, esse convidado de hoje aqui, ele estava na nossa primeira lista do podcast, acho que é um dos nomes mais indicados para os convidados que vão ao nosso podcast lá em Floripa. A nossa audiência já conhece, já assistiu e sabe que no final de cada episódio o nosso convidado indica um próximo convidado. E esse convidado aqui é um dos que está na lista lá dos top mais indicados pela história, pelo sucesso, pela referência que é. Eu estou aqui com o Roberto Nogueira, que é o fundador e CEO da Brisanet. Obrigado, Roberto, por aceitar o nosso convite. É uma honra estar falando contigo aqui no Last Mile. Muito obrigado. Um prazer participar aqui da evolução do setor. Passar mais informação, como é que está, atualizar. Vamos lá, Roberto. Para nós é uma honra. Eu queria que você começasse falando um pouquinho já da Brisanet, né? Com alguns números, qual é o momento atual, como que está lá o dia a dia, as expansões, para a gente começar esse bate-papo agora. Bom, alguns números bem relevantes da Visnet. Hoje, a companhia já tem 9.000 funcionários, 3.000 são locais, na verdade 3.500 são locais, no raio de 15 quilômetros da Brisanet, 15, 20 quilômetros, tem 3.500 pessoas. A Brisanet está no mesmo local onde nós começamos a operação há 27 anos atrás. Então, começamos há 27 anos, permanecemos no mesmo endereço. E há 27 anos nós fizemos a primeira operação do chamado internet a rádio. Fizemos a primeira experiência, testando um produto que era para 30 metros de distância, chegamos a 90 quilômetros, fazendo experiência com grandes antenas. E isso foi o primeiro momento. Até 2010, a companhia já liderava o setor de pequenos provedores, com a maior em banda larga via Wi-Fi, banda larga com internet chamada rádio. Entre 2010 e 2011, o Brasil estava em caos na questão da interferência. A tecnologia que foi feita para uso indoor estava sendo utilizada como rede metropolitana. Então nós partimos para uma solução de futuro, solução que tivesse garantia de futuro. E enxergamos que esse futuro tem que ser com fibra. E entre 2010 e 2011, fizemos a primeira cidade do Brasil a ter uma infraestrutura de fibra ótica em 100% uma cidade. Essa cidade foi Pau do Ferro, no Rio Grande do Norte. Ficaria a 40 quilômetros da Brisanet, bem perto. A, a nossa cidade é bem menor, precisava fazer uma experiência na cidade um pouco maior. Então, Pau do Ferro tinha 30.000 habitantes e resolvemos fazer nessa cidade. Então, em 2011 estava construída a primeira cidade com fibra na frente de todas as casas. Foi um desafio muito grande, porque naquele momento não tinha nenhuma empresa no Brasil que você contratasse para fazer de chave na mão. Mas a nossa experiência desde o início, construindo antena, construindo torre, construindo tudo, no meio do nada nós construímos uma operadora de banda larga fixa, um produto que foi adaptado. Então, esse know-how nós fizemos uso internamente, nosso time construiu a primeira cidade. E sempre a Brisanet tem esse DNA de estar inovando, mas com o mesmo time. Uma formação continuada. Nosso time, quem está na liderança hoje, a garotada que entrou há 27 anos atrás, há 25, há 20, o mesmo time seguindo ali num processo de evolução e passando sempre por essas ondas tecnológicas. Aí segue a partir de 2010, 11, entre 2015 e 2016, o Brasil passa por um outro grande movimento que é os pequenos provedores começam a acelerar, né? O processo de construção de fibra,
acelerou mais a partir de 2015, 16. Ah, que foi um momento muito crítico da companhia entre 2011 e 2015. Nós tivemos que substituir toda a infra de rádio por fibra. Nós não fomos fazer fibra nas cidades novas, novo faturamento, não. Mesmo faturamento. Foi um momento bem crítico. Então, a partir de 2015, já tudo substituído. Demos também um segundo momento que é a companhia já com um balanço auditado. Conseguimos fazer a primeira captação de recursos no BNDES. E em seguida, em outros bancos também. A partir do momento que a Brisnet estruturou o balanço auditado, se mudou tudo a partir desse momento. Aí segue nessa construção. Chega 21. Tem dois grandes momentos em 21. É o leilão do 5G e o ano que a companhia foi listada na Bolsa. Nós resolvemos fazer o processo de listar na Bolsa em 2020, setembro de 20. Não era nem SA a companhia. Então, de setembro até janeiro, transformamos em SA e fizemos também uma debênture expressiva no início de 21. E esse processo de apresentação entre dezembro até julho foi contínuo. Mais de entre 250 e 300 apresentações para o mercado. Apresentação de 1h30, tendo que falar rápido para apresentar o que aconteceu nos últimos 20 anos do setor telecom e o momento e tendência do futuro. Então, você tem que... o investidor, muitos não estão acompanhando. Você tem que ter aquela preocupação de mostrar como está o real cenário agora. Então, listamos na Bolsa, 20%, colocamos 20% da companhia. Até um dos motivos que a Brisnet escolheu ser listada e não vender para um fundo, nós entendemos que esse processo, a companhia ia ganhar muito com uma implementação de governança, de certa forma exigida pelo mercado, mas era um desejo da Brisnet melhorar. Mas isso não acontece natural na companhia. Agora a partir de hoje, vou contratar profissionais, vou fazer um processo bem estruturado de governança da companhia. Isso não acontece assim, bem natural. Acontece quando você está envolvido num processo como fazer em 3, 4 meses a companhia está pronta para ser listada na Bolsa. Foi um grande movimento. Isso, para a companhia, era um desejo de fazer. Então, nossa opção de listar na Bolsa, um dos objetivos foi que o mercado nos cobrasse de forma saudável. O mercado de forma saudável, nós colocamos só 20% na Bolsa. E isso é muito bom, porque a cada 3 meses você está ali apresentando a companhia e vira ali uma motivação de cada 3 meses você está com os resultados melhores. No mesmo ano, a companhia foi ganhadora do leilão 5G Nordeste e Centro-Oeste. Nós começamos com o processo desde 2018. Na primeira reunião que a Anatel fez sobre 5G, a Brisnet já estava participando. Inclusive foi em novembro de 2018. Começamos a acompanhar todo esse processo, ter um melhor entendimento sobre as tecnologias. Tanto que em 2019 e 2020, a Brisnet estava um verdadeiro laboratório de mão na massa de 5G, testando vários equipamentos, vários modelos de vários fabricantes, mão na massa, testando os limites da tecnologia do 5G. Então nós fomos para o leilão assim, muito bem preparados sobre que frequência a Brisnet ia comprar. Então o que nós fomos comprar, compramos. Exatamente as frequências desejadas. Todos os envelopes foram contemplados nas frequências que a gente queria. Isso foi muito bem planejado. Bom, em seguida, a companhia muda um pouco a trajetória da expansão acelerada de fibra. Hoje nós temos 22 milhões de habitantes cobertos com fibra. São 7 milhões e 300, 7 milhões e 400 de
casas que nossa rede está na frente. São quase 5 milhões de portas reais, portas físicas na frente das casas. Para 1 milhão e 500. Esse mês está ultrapassando aí, ou chegando próximo de 1 milhão e 550 mil assinantes, banda larga fixa. É 1 milhão e 550, 100% orgânico. A companhia nunca fizemos nenhuma Não aquisição. comprado nem Não, programa. 100% nossa rede é. Impressionante. A Brisnet projeta a rede, constrói a rede, opera a rede e traz o cliente para dentro. 100%. Não houve nenhum movimento parecido com o nosso. Nada, a maioria das companhias, quando chegaram a 150 mil assinantes, começaram a fazer aquisição. Nós optamos por um modelo de crescimento orgânico. Uma das vantagens dessa rede bem estruturada, que nós deixamos de investir na expansão da fibra 22 para 23, fizemos uma mudança completa do investimento para o 5G, mas nos últimos 2 anos a Brisnet é que mais cresce em banda larga fixa no Nordeste. Nossos números são bem expressivos na rede que foi construída até praticamente final de 21. A gente continua crescendo, edições líquidas entre 10, 11 mil mensal. Na realidade, no último mês foi negativo, foi um erro. Na realidade, é positivo e saiu negativo. É o primeiro mês que saiu negativo, o último, né? Saiu 3 mil negativo. Na realidade, teve um erro de 10 mil aí. São 7 positivos. Olha só. Isso é negativo. Então, mantém esse crescimento aí no ano acima de 100 mil adições líquidas na banda larga fixa. Da rede, com o mesmo OPEX, com a mesma equipe que faz manutenção tanto da área urbana quanto dos backbone. Então, nós temos o mesmo custo e adicionando o cliente mês a mês na base. Isso melhora muito os resultados. E esses resultados provenientes desse crescimento de base de cliente banda larga fixa nos últimos 2, 3 anos, sem ter que fazer um CAPEX na mesma rede, é o que garantiu o crescimento, ou seja, o investimento do 5G. Nos últimos 4 anos, nós investimos 4 bilhões, praticamente 1 bilhão por ano. No passado foi 1 bilhão, mas nos últimos 2 anos, o investimento praticamente para o 5G. Então, construir uma rede do zero 5G, se não fosse a companhia já bem saudável na banda larga fixa, que de certa forma bancou esse chama efeito pulmão. Primeiro você tem que construir, o faturamento vem bem depois e a empresa tem que se manter. Então a banda larga fixa, a gente estava com o EBITDA próximo de 50, né, de 49, 50, antes do investimento de 5G. O EBITDA chegou ao vale de 41, 42, hoje está próximo de 43, mas já com 15 milhões de habitantes cobertos com 5G. 5G standalone, 5G puro. Sim. 15 milhões de habitantes cobertos, 700 mil clientes já na base. No último mês já cresceu 55 mil assinantes. Estava próximo de... Passamos alguns meses próximo dos 40 mil, agora chegou aos 55 mil. E a tendência no próximo ano ter uma recorrência de crescimento, mês a mês. Isso é em função da quantidade de área construída. Aí tivemos algumas dificuldades no início da operação, que é os celulares que existiam no mercado, naquele momento, no início da operação, são os 10, 15%, falava com nossa rede. Um mês depois, 30%. Hoje está chegando a 70%, 75% dos celulares, ou seja, nosso prospector, que seja um porta a porta, o nosso técnico, nossas lojas, só pode abordar hoje 75% dos usuários que pode transferir ali o chip, fazer portabilidade para a rede da Brisnet. Mas isso serve 10, 15. Era o problema do SMS, que é um problema enorme para quem vai montar uma operação. Não tem aí uma regulamentação. Ou seja, existem alguns brokers que mesmo você contratando todos eles, a metade não acontece. Olha. Aí você tem que fazer ali dezenas e dezenas de
abordar a própria companhia. Teve grandes bancos no Brasil que passou mais de 1 ano na tentativa de fazer a conexão com a SMS, que não usava nenhum broker, então ele é o próprio broker. E aí tem que falar com a área técnica, isso é complicado. Então teve o problema do SMS, o problema dos celulares que tiveram que fazer atualização. Ou seja, o celular tem que ser feito com atualização para falar com a BrisaNet. Até hoje ainda tem alguns celulares que pode funcionar ou não. Então, muitas vezes você coloca o chip, ele está apto, mas pode dar alguns problemas. Por isso que ele fala, a gente pode abordar 75% das pessoas para fazer a, a migração para a BrisaNet, que tem alguns celulares que está ali na dúvida se pode entrar, se não pode, muitas vezes até entra na base e vira churn depois. Esse é o nosso problema. Nossa base de banda larga fixa, a nossa base do móvel, dos 700 mil assinantes, 93% é celular 4G. 93%. Então, nossa rede 5G está ociosa. Ou seja, tem poucos celulares que falam com nossa rede. Isso é pelo celular do cliente. Não, porque o celular, a BrisaNet, ela começou mais fortalecida no interior e nas capitais, na periferia das capitais. Nessa área, a percentual de celulares novos, fala que 5G, deve estar chegando 10% numa área, 8% na outra, 12% na outra. Então, o maior volume de celular é 4G. Inclusive, nesse momento, 56% dos celulares vendidos no Brasil só funcionam 4G. É algo que não devia estar acontecendo. Hoje em dia? Sim, hoje em dia. Porque um celular 4G está R$ 600. É verdade. Um celular 5G, próximo de 1.000. E 90% da população não tem noção do que é 4G e 5G. Ele vai comprar o celular, compra mais barato. O vendedor, muitos também nem tem noção. Outros que têm, mas querem vender o celular, querem aproveitar a oportunidade de vender um celular mais econômico e oferece celular 4G. Então, nós até solicitamos junto ao Ministério para, através de uma política pública, baixar aí os impostos do celular 5G mais barato. É para tirar esse celular 4G do mercado. Então, já tinha um legado muito grande de celulares antigos. Mas, e nos últimos anos, a venda de celular 4G. Por isso que construímos uma rede 5G standalone, ou 5G puro, e 7 a 8% dos celulares falam com nossa rede 5G. Então, isso é um dos gargalos aí, que é um desafio. Grande desafio. É um grande desafio que você tem que construir uma rede grande. E a experiência do cliente não é a mesma, 4G ou 5G. Então, o diferencial não se demonstra tanto. Na maioria, hoje nós estamos em 300 cidades. 300 cidades. A maioria dessas cidades, 90%, só tem rede de 5G da BrisaNet. 90% dessas cidades só tem rede 5G da BrisaNet. Mas o cliente está com o celular antigo. Não traz diferencial tão grande. Não precisa ter um movimento de troca de celular. Não é esse o momento que estamos. Perfeito. Que legal, hein? Não, a história é maravilhosa. Na verdade, é uma saga, né, Coferri, que depois a gente tem que aprofundar, porque a BrisaNet, de fato, Quase 2 páginas. desbravou o mercado, obviamente, principalmente do Nordeste, e agora vem fazendo de novo com 5G. E eu queria questionar justamente, Roberto, um pouco sobre esse tema, porque a gente tem agora, né, o leilão de 700 MHz, os próximos blocos agora para o final do ano, a gente tem novos leilões que vêm pela frente. E eu queria entender um pouco como que tá a tua visão, as tuas expectativas em relação às regras estabelecidas, né, como que tá a relação com o órgão regulador. A gente sabe que os modelos precisam ser sustentáveis justamente por conta dessa transição tecnológica, que ela não acontece do dia para a noite, mas o investimento ele tem que estar lá e é estratégico para o Brasil como um todo. Então, se puder falar um pouquinho sobre os novos leilões, acho que é relevante para a gente trazer um pouco dessa importância para o mercado como um todo, né? Falando do 600, que é um momento, o leilão do 600 deve acontecer esse ano, tem que acontecer esse ano. Os 700 MHz, existe matéria antes do leilão, matéria que eu fiz, recomendando que os 700 deveria vir junto com 3,5.
E qualquer engenheiro de telecom vai, vai apontar que o 700 deveria vir junto com o 3,5. É, o 700 é a frequência que vai, além da abrangência maior, é a que vai falar com os celulares, que naquele momento era 95%, 97% dos celulares, em 2021, 4G. Então praticamente não tinha celular 5G. Você vai iniciar uma operação, os celulares são 4G. O 3,5 não fala 4G. Tem que ser com 700. A BrisaNet no Nordeste tem uma frequência no segundo bloco de 2,3. Então uma grande vantagem foi a BrisaNet ter rematado esse leilão da frequência 2,3, que ela possibilita no mesmo rádio subir parte da frequência em LTE 4G, parte da frequência em 5G. E ela tem uma abrangência razoável. Mesmo assim, nós tivemos que fazer um adensamento maior de torres. Se tivesse os 700, faria um adensamento menor. Então, com o mesmo investimento que a BrisaNet fez até hoje, no lugar de estar com 15 milhões de habitantes cobertos, ele está com 22, 23 ou 25. É uma diferença enorme. Com os 700, porque o adensamento das torres poderia ser menor. Porque nós tivemos que montar uma rede, por exemplo, na Grande Fortaleza, ou Natal, ou Maceió, já inúmeras capitais já construímos. Nós temos que construir uma rede para cobrir 100%. Uhum. E cobrir 100% só com 2,3. Na realidade, a BrisaNet sabia disso, que era possível montar. O mercado não. Antes da BrisaNet montar essa rede, que eu acredito que alguns fundos que investem na BrisaNet foram consultar alguns especialistas e deve ter ouvido que era impossível a BrisaNet montar uma operação só com 2,3. Montamos. Então, nós fizemos um teste antes. Então, a BrisaNet montou uma operação só com a frequência de 2,3, sem frequência baixa, 4G e 5G, com a cobertura 100%. A BrisaNet não faz cobertura de 50%, 70%, é 100%. Indoor. 100% indoor, não é outdoor. Então, qualquer cidade, a BrisaNet faz uma cobertura, com diagrama de radiação cobrindo ali 100% indoor. Então, a necessidade desse adensamento maior, houve aí um desembolso muito maior dos investimentos. Então, o 700 devia ter vindo, não veio. Aí no Centro-Oeste nós temos só o 3,5 e vamos começar a operar no próximo ano. Próximo ano vamos começar a fazer a operação Centro-Oeste. E precisamos do 700. E os outros colegas regionais que compraram só a frequência 3,5, praticamente é impossível. Eles tinham missão impossível na mão, montar uma operadora móvel. Ou seja, eles são cobrados por essas operações e está mais adiantado com a operação, mas é uma operação, praticamente uma missão impossível. E o 700 está vindo agora com a prioridade para o regional que comprou a frequência 3,5, muito justo. Sempre nós colocamos, eu coloquei muitas vezes em painéis, que nós compramos um carro novo com 3 rodas, tá faltando uma, e essa tá vindo agora, tá sendo entregue agora. Então, não aceitamos hoje que alguém reclame que não seja justo que o bloco de frequência de 700 venha com prioridade na primeira rodada para o regional, que em 21, muitos que tiveram a coragem de comprar o espectro, sair daquele ambiente com um compromisso gigante, como a BrisaNet, um compromisso de 4.000 torres em área rural e quase 8.000 torres em área urbana de compromisso. E mais o compromisso, não é nem mais a geração de negócio, que é fazer as outras cidades sem ser compromisso. Por exemplo, a BrisaNet já fez várias capitais que não é compromisso. É onde está o negócio, onde está o dinheiro. Então nós estamos fazendo paralelo ao mesmo tempo o compromisso e também as áreas de negócio. Então essa frequência está vindo para complementar e andar mais rápido
e o celular, por exemplo, o Centro-Oeste, que só fala o em 4G, eu acredito na altura de hoje deve estar aproximadamente ainda uns 80% dos celulares no Centro-Oeste só fala 4G, só fala com 700 MHz, não fala com 3,5. Então, era possível montar a operação. Se não tiver essa frequência, a Brisnet tem que adensar mais ainda, porque a frequência de 3,5, a abrangência é um pouco menor do que a 2,3, você tem que adensar mais e não poder falar com 80% dos celulares. Aí, mas, o nosso plano estava também, tinha um plano B, que era se não tiver a frequência, a gente vai adensar mais, falar só com 20% dos celulares e complementar ali com FWA, Sim. operação. Mas com 700 não pode abordar os celulares com muito mais facilidade agora. Muito legal, muito interessante conhecer também esse gap tecnológico que existe, né, dos usuários que prejudicam, obviamente, lá as negociações, né. E Nogueira, eu queria só puxar um gancho rapidinho, até para a gente não comprometer muito a tua agenda. Você falou do FWA, né? Como que vocês trabalham lá com o FWA? Vocês ofertam também para toda a base, para a base em certas regiões? Tem alguns números de quantos clientes tem? Como é que eu queria entender um pouquinho? E desculpa, só acrescentando rapidinho, se a gente puder falar sobre os 6 GHz também, que é um tema relevante Legal. que recentemente foi abordado. O FWA, nossa base hoje é 40 mil clientes. Nas cidades onde temos fibra, não é o foco FWA, é fibra mais o móvel, é chip mais fibra. Vamos iniciar o B2B como sendo uma redundância, já tem uma fibra, agora eu posso colocar o FWA como redundância para pequenas e médias empresas. Mas o B2B ainda está ainda aguardando. Nos próximos meses vai entrar o B2B. Na área que temos FTTH. Nas cidades não temos rede FTTH, é o combo, o FWA mais o móvel, mais o chip. O FWA 40 mil é a maior base no Brasil. É a maior base, qualquer operadora no Brasil é a nossa. Já poderia estar maior, mas tem como sempre, um novo negócio de 5G, que é um novo negócio, grande desafio, e ainda a FWA é mais um desafio. Então, existe muito desenvolvimento, software para ser necessário a ser desenvolvido para você ter controle maior da rede, controle maior do tal equipamento, controle maior de sinal do equipamento, e ainda é um equipamento móvel, então ele fica mais vulnerável ainda por exemplo, a fraude. Claro. Então você tem que estar amarrando tudo isso. Então nós colocamos uma base logo expressiva para entender, aí seguramos um pouco. Por exemplo, nos últimos meses você não está vendo o crescimento da FWA, que a gente segurou um pouco para ajustar tudo isso. Primeiro tem que vender para entender esse novo mercado, aí estamos ajustando e depois volta a ter um crescimento expressivo novamente do FWA. Então esse é o Legal. cenário das 3 tecnologias. Você comentou, Bruno, sobre os 6 GHz. O posicionamento da Brisnet sobre os 6 GHz, na realidade, nos últimos anos, nos 2, 3 anos, houve muito debate sobre questão de se o 6 GHz ia ficar só para Wi-Fi ou se ia ser dividido. A Brisnet participou desde 2018 nos debates, nas consultas públicas e colaborando com o futuro do espectro, o futuro do setor, não para 2, 3 anos na frente, para 10, 15, 20 anos. A gente olha muito na frente. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade de começar a olhar para 2035, 2040, como vai ser. Todas as frequências leiloadas até hoje, em 2030, estará um grande gargalo. As frequências leiloadas em 2030 é um grande gargalo. O móvel está à mercê desse gargalo muito maior se não tiver os 6 GHz, se não tiver os 700 MHz, que é de 5.450 a 725, que dá 700 MHz,
e para o Wi-Fi fica de 5.925 a 6.450. Então o 6.450 a 7.125 é a frequência para o móvel. Essa é a última frequência, sempre coloco como sendo a fronteira final. É a fronteira final possível de levar um sinal a um dispositivo na mão de uma pessoa, num raio de 300 metros, 400 metros. Acima disso, não tem mais espectro para o móvel. Então, essa frequência é o que vem garantir a década de 30, a mobilidade, que é as frequências leiloadas até agora. A partir de 28 começa a ter um consumo muito grande, 27, 28, e IA vai trazer aí um consumo grande, porque ninguém nem sabe o consumo que vai ter com IA, mas a gente já sabe que é muito grande. E entre o dispositivo e a torre ou tal conteúdo, vai gerar um tráfego muito maior no dispositivo móvel. Então vai estar no gargalo e chega essa frequência de 6 GHz para salvar a partir de 2030, ou seja, complementar. Então, aí você pode perguntar, e como é que fica o Wi-Fi? Bom, a 200 e poucos MHz, que é o 2.4 mais o 5.8, trouxe o mundo até agora. E com tecnologias inferiores. E agora nós temos o Wi-Fi 7, que o Wi-Fi 7 traz aí uma compactação muito maior de bits por hertz, com gestão muito maior de interferência. Então, com as frequências já existentes 2.4, 5.8, vai entregar muito mais. Mais 500 MHz usando a tecnologia do Wi-Fi 7, que também vai usando aí mais compressão, você vai ter uma eficiência espectral muito grande quando junta as 3 bandas. Então, quando você junta essas 3 bandas, mais a tecnologia do Wi-Fi 7, vai entregar por muitos anos. E ainda a evolução dessa tecnologia do Wi-Fi 7, ou seja, com o mesmo espectro, você entrega muito mais. Então, vindo 500 MHz, nós vamos entregar mais uma dezena de vezes o que o Wi-Fi entrega hoje. Mesmo se entregar hoje 1.2 GB para o Wi-Fi, e se não for bem gerenciado, como hoje não é bem gerenciado, vamos dizer, o cliente ou o operador põe canalização maior, então se você entregar, deixar o usuário ou a operadora colocar 320 MHz por canal, polui a mesma coisa. Então, isso bem gerenciado, você tem aí mais de 700 MHz de espectro, né? 500 mais o já existente, mais de 700 MHz de espectro. Para o Wi-Fi, na tecnologia nova, leva por muitos anos, até chegar no iGig. O iGig, que é os 60 GHz. Bom, vocês estão bem familiarizados já com o FTTR. Sim. Fibra até a casa, até o cômodo, até o quarto. Isso aí vai ser realidade nos próximos anos para a classe AB. Classe AB, mas essa é a realidade. Mas só tem sentido você fazer a fibra até o quarto, que isso aqui é uma alta capacidade, e se você tiver a mercê da interferência da sala do outro quarto, você vai colocar um Wi-Fi nesse cômodo, se tiver a mercê das interferências dos quartos e salas vizinhas, das casas vizinhas, não resolve. O ideal é uma frequência de 60 GHz que não atravessa nenhuma parede. E tem que ser assim mesmo. O melhor que não atravesse nenhuma parede. É para ficar confinado naquele ambiente. E os 60 GB, na realidade, vai de 57 a 71, são 14 GB de espectro. 14 GB de espectro é você entregar a Amazônia para um agricultor familiar. Aqui, ó, você vai ser agricultor familiar, você vai explorar a Amazônia. Ou seja, é um negócio gigante. Isso, então, é impossível de você engargalar 14 GB de espectro. Nós estamos falando que o Wi-Fi trouxe o mundo até agora com 200 MHz, com tecnologia ultrapassada, e agora nós temos tecnologia que tem uma eficiência espectral muito maior. Então, o futuro está resolvido para o Wi-Fi. Se você não tem interferência do vizinho, nem da interferência do que está na outra sala. E as frequências mais baixas fica para fazer ali um handover entre os cômodos. Então, você
mas estacionou no cômodo. Muda. Sim, alguém vai colocar o óculos e vai ver uma imagem, sei lá, dragão andando na sala, é uma frequência, tem que ser uma frequência extremamente elevada, que não tem interferência de outras. E lembre que essa frequência se repete a cada cômodo e a cada casa, diferente do espectro que está para o móvel, que ele só pode se repetir a cada célula de um raio de 300 a 500 metros. Enquanto o Wi-Fi se repete, todo o espectro se repete até o limite do alcance dele. Então, uma cidade de 7.000 habitantes, se põe só uma torre, só pode repetir o espectro, só pode implementar o espectro sem repetir. O Wi-Fi não. Uma cidade de 6.000 habitantes, ele pode repetir em 500 células, 500 vezes. Então, assim, nós não temos limitação do Wi-Fi olhando para o futuro. E esse incremento de 500 MHz agora em Wi-Fi 7 leva tranquilamente o mundo a ultrapassar 2030. Porque esse produto, ele já foi fabricado, já existe. 2012 foi fabricado. A Intel desenvolveu esse chip e outros fabricantes. Então, um equipamento de 60 MHz, ele, 4, 5 anos, ele pode começar a aparecer no mercado e virar padrão. Isso é interessante. Olha só. Então, e o Wi-Fi e o móvel, os 6 GHz tem que ser protegido, porque não tem outros espectros para o mundo móvel, né? Enquanto o Wi-Fi está ilimitado, aí, olhando aí para as próximas décadas. Legal. Show, hein? Conteúdo para muito tempo de fala, né, Papo, Copé? muito. Fora toda a história, né? Não, Conta a isso história aí que a a gente gente guarda pro próximo. Meu Deus. Bom, Nogueira, a gente infelizmente está chegando ao fim aqui. A gente já quero te agradecer pela oportunidade que você nos deu aqui de conversar contigo. Estender o convite, né, para a gente fazer um episódio completo. A gente gostaria muito de ouvir a tua história completa, né? O próprio Chuck fala muito, né? Vou visitei o Nogueira, tem toda uma história de como ele começou lá, como ele transformou a comunidade. E essa a gente pode ir lá fazer uma visita Pode ir lá presencial. fazer, gravar Tá lá. aberto, tá feito o convite. Já me convidando, né? Aí me convidando aqui, né? A gente vai lá com os equipamentos lá, gravamos lá toda a história, queria conhecer, divulgar também isso, porque é inspirador mesmo, realmente, para nós e para outros empresários, para todo mundo que está ouvindo. Desejar sucesso para você aí na condução aí do futuro da BrisaNet, e as portas do Last Mile estão sempre abertas para ti aí. Bem, obrigado pela oportunidade de divulgar essas informações que muito útil para o setor telecom, e até o próximo encontro na sede da BrisNet do Pereira. Obrigado, viu, Roberto? E obrigado também à nossa audiência. Se gostaram desse episódio, não esqueçam de dar um joinha no vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem com seus colegas e amigos aí do mercado, que certamente tem muita coisa relevante para a gente discutir. E na próxima a gente se vê. Grande abraço a todos.